A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o asfalto em um espelho quebrado que refletia as luzes neon dos bares no bairro Alto. Tomás Almeida, com 28 anos, corria debaixo de um guarda-chuva improvisado, o coração acelerado não só pelo frio de novembro, mas pela mensagem que acabara de receber do advogado da família. Seu tio-avô Henrique faleceu. Há uma herança para si. Venha ao escritório amanhã. Tomás parou de repente, o mundo girando ao seu redor. Herança. A família o havia expulsado anos antes, quando, aos 18, confessara ser gay. O pai, um homem rígido de tradições antigas, gritara que ele era uma vergonha, uma mancha na linhagem Almeida. A mãe chorara em silêncio, mas nada fizera para impedi-lo de ser posto na rua. Naquela noite, no pequeno apartamento que dividia com amigos no Príncipe Real, Tomás não dormiu. Lembrava-se do tio-avô Henrique, um homem distante, rico proprietário de vinhedos no Douro e de uma mansão em Sintra, que raramente aparecia nas reuniões familiares. Dizia-se que Henrique nunca se casara, que vivera solitário, mas com um ar de mistério que intrigava a todos. Tomás, criança ainda, sentira uma afinidade estranha com ele, como se o velho soubesse dos seus segredos antes mesmo de ele os compreender. Agora, morto aos 92 anos, Henrique deixara algo para o sobrinho neto rejeitado. Porquê? No dia seguinte, o escritório do advogado encheado cheirava a papel antigo e café forte. O Dr. Mendes, um homem de meia-idade com óculos redondos, entregou-lhe o envelope lacrado. A mansão Quinta das Sombras, em Sintra, mais os vinhedos associados e uma conta bancária substancial. Tudo para si, Tomás. Seu tio-avô alterou o testamento há 5 anos, especificamente mencionando-o como herdeiro universal. Tomás sentiu o chão sumir. A família inteira, o pai António, a mãe Isabel, o irmão mais velho Miguel, casado e com filhos, a tia Carla, esperava dividir aquela fortuna. Eles o odiavam por ser quem era, mas agora ele, o exilado, herdava tudo. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. O telefone tocou incessantemente. Primeiro, a mãe, voz trêmula: filho, volta para casa. Podemos conversar. Depois, o pai, furioso: isso é um erro. Henrique estava senil. Vamos contestar na justiça. Miguel, o irmão perfeito, o heterossexual modelo da família, ligou ameaçador: você não merece nada. Vai-nos tirar o que é nosso por direito. Tomás desligou, o peito apertado. Ele não queria a mansão por dinheiro, queria entender por que Henrique o escolhera. Decidiu ir a Sintra imediatamente. A Quinta das Sombras ficava nas Colinas Nevoentas, uma construção neogótica do século XIX, com torres altas e jardins selvagens que pareciam saídos de um conto de fadas sombrio, mas belo. Ao chegar, o portão enferrujado rangeu, e um homem jovem, de cerca de 30 anos, esperava-o na entrada. Alto, moreno, olhos verdes penetrantes, vestindo uma camisa simples mas elegante. Bem-vindo, Sr. Almeida. Sou Diogo Ferreira, o administrador da Quinta há 10 anos. Seu tio-avô me instruiu a esperá-lo. Diogo guiou pela casa imponente, salas com mobília antiga, bibliotecas cheias de livros raros, um salão de baile deserto. A luz filtrava pelas janelas altas, iluminando poeira dançante no ar. Tomás sentiu um arrepio. Por que ele me deixou tudo isso? Eu mal o conhecia. Diogo hesitou, o olhar baixando. Henrique tinha os seus motivos. Ele entendia certas coisas melhor do que a família. Naquela noite, sozinho no quarto principal, Tomás encontrou uma carta no criado mudo, escrita à mão por Henrique. Meu querido sobrinho neto, se estás a ler isto, parti deste mundo. Escolhi-te porque vejo em ti o que eu fui, um homem que ama diferentemente num mundo que não perdoa. Guarda um segredo que abalará todos. Procura no sótão o diário escondido atrás do retrato de família. Nele, encontrarás a verdade sobre mim. E talvez sobre ti. Tomás subiu ao sótão às escondidas, o coração martelando. O retrato antigo mostrava a família Almeida dos anos 50, o avô, a avó, e um jovem Henrique ao lado de outro homem, mãos quase tocando. Atrás, um diário encadernado em couro. Ao abri-lo, as palavras saltaram, entradas de um amor proibido nos anos 60, com um artista chamado Rafael, um homem que Henrique amara em segredo toda a vida. Cartas nunca enviadas, fotos escondidas.
Henrique fora gay, vivera uma vida dupla para preservar a fortuna familiar, morrendo solitário para não manchar o nome. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tomás. Pela primeira vez, sentia-se compreendido por alguém da sangue. Mas o segredo era uma bomba, se revelado, destruiria a hipocrisia da família que o rejeitara. E Diogo? Porque o administrador olhava para ele com uma intensidade que ia além do profissional. Os dias seguintes em Sintra foram um turbilhão de emoções. Tomás explorava a mansão como se descobrisse um mapa do seu próprio coração. Os jardins, outrora negligenciados, começavam a florescer sob os cuidados de Diogo, que parecia conhecer cada canto da quinta como a palma da mão. Henrique plantou estas rosas vermelhas em memória de alguém especial, disse Diogo uma tarde, enquanto podavam as sebes. Tomás observava-o, os movimentos precisos, o suor na testa, a forma como o sol dourado realçava os contornos do seu rosto. Havia algo em Diogo que o inquietava, uma proximidade sutil, olhares que se demoravam demais. A família não demorou a aparecer. António, o pai, chegou primeiro, acompanhado de Miguel e da tia Carla. Invadiram a mansão como se ainda fosse deles. Isto é ridículo, bradou António, voz trovejante no salão principal. Henrique não estava no seu juízo perfeito. Vamos provar que foste tu quem o manipulou nos últimos anos. Tomás, encostado à lareira, sentiu a raiva subir. Eu nem o vi há 10 anos. Vocês é que o ignoravam, porque ele não se encaixava no vosso molde perfeito. Miguel avançou, rosto vermelho. Tu és a vergonha da família, Tomás. Sempre foste. E agora queres roubar o que nos pertence por direito. As palavras doeram como facas antigas. Isabel, a mãe, ficou em silêncio no canto, olhos baixos, mas Tomás viu as lágrimas. Ela sempre fora a ponte frágil entre ele e o pai, mas nunca forte o suficiente para defendê-lo. Diogo interveio calmamente, senhores, esta é propriedade privada agora. Sugiro que saiam, ou chamo as autoridades. A família retirou-se resmungando promessas de advogados e processos. Sozinho com Diogo, Tomás desabou num sofá. Eles me odeiam tanto. Por ser quem sou. Diogo sentou-se ao lado, hesitante. Nem todos odeiam, Tomás. Henrique não odiava. Ele sofria em silêncio, como muitos. Naquela noite, Tomás leu mais do diário. Henrique descrevia o amor por Rafael, um pintor lisboeta que conhecera numa viagem aos anos 60. Viviam momentos roubados em Sintra, na mansão, longe dos olhares. Mas Rafael morrera jovem, num acidente, e Henrique fechara o coração, dedicando a vida à preservação da herança familiar. Escolhi Tomás porque ele tem coragem de viver a verdade que eu não tive, escrevera numa das últimas páginas. Tomás confrontou Diogo no dia seguinte. Tu sabias disto tudo? Do segredo de Henrique? Diogo assentiu, olhos baixos. Sim. Fui mais do que administrador para ele nos últimos anos. Companheiro, confidente. Ele me contou tudo, pediu que te ajudasse a entender. Tomás sentiu um choque. Diogo. Gay também. A proximidade entre eles ganhava novo significado. Diogo continuou. Henrique queria que revelasse o diário à família, para que soubessem a hipocrisia deles. Mas também temia o escândalo. Os dias transformaram-se em semanas. Tomás e Diogo passavam horas juntos, restaurando o jardim, catalogando os livros da biblioteca. Conversas profundas sobre identidade, rejeição, o peso das expectativas familiares. Diogo contara a sua história. Crescera no interior, fugira para Lisboa aos 20, onde conhecera Henrique por acaso, num evento cultural. Ele me salvou, deu-me propósito. Mas nunca fomos públicos. Uma atração crescia entre eles, sutil no início, toques acidentais, olhares prolongados ao pôr do sol nas colinas de Sintra. Uma noite, após uma garrafa de vinho do Douro, Diogo confessou, desde que chegaste, sinto algo que não sentia há anos. Tomás, coração acelerado, aproximou-se. Os lábios tocaram num beijo hesitante, depois urgente, cheio de anos de solidão reprimida. Na mansão iluminada pela lua, encontraram consolo um no outro. Mas a família contra-atacava. Miguel descobrira rumores sobre o passado de Henrique através de velhos conhecidos. Ligou ameaçador. Sabemos do teu amiguinho aí na quinta.
Se não divides a herança, espalhamos tudo, que Henrique era como tu, que a mansão era ninho de perversão. Tomás tremeu. Revelar o segredo destruiria a memória de Henrique, esconder perpetuaria a mentira. O inverno chegava a Sintra com névoas densas que envolviam a Quinta das Sombras como um véu protetor. Tomás e Diogo viviam dias de descoberta mútua, um amor nascendo nas sombras da mansão, intenso e profundo. Caminhadas pelos trilhos da serra, mãos dadas quando ninguém via, noites ao lado da lareira, partilhando sonhos e medos. Quero ficar aqui contigo, confessou Tomás uma manhã, enquanto preparavam o pequeno almoço na cozinha antiga. Diogo sorriu, olhos brilhantes. E eu quero que fiques. Esta casa precisa de vida nova, de amor verdadeiro. Mas o conflito familiar escalava. O advogado da família enviou uma notificação formal, contestação do testamento por incapacidade mental de Henrique. Alegavam que o velho sofrera de demência nos últimos anos, influenciado por pessoas interessadas. Tomás sabia que era mentira, Diogo confirmara que Henrique estava lúcido até o fim. Eles querem desenterrar o passado para te descredibilizar, disse Diogo, abraçando-o. Uma surpresa veio de Lisboa, a mãe, Isabel, apareceu sozinha na porta da mansão. Preciso falar contigo, filho. Entraram no salão, o ar tenso. Isabel chorou, errei tanto ao não te defender. O teu pai. Ele é preso às tradições, ao que dirão os vizinhos em Cascais. Mas eu sinto a tua falta todos os dias. Tomás, emocionado, mostrou-lhe partes do diário, não tudo, mas o suficiente para revelar a dor de Henrique. O tio-avô sofreu como eu. A família destruiu por dentro. Isabel empalideceu. Henrique. Sempre soube que ele era diferente. Mas o teu avô proibiu qualquer menção. Pela primeira vez, a mãe abraçou-o de verdade. Não quero perder-te outra vez. Fala com o teu pai, tenta reconciliar. Tomás prometeu pensar, mas o coração dividido, perdoar significaria trair o segredo de Henrique. Entretanto, Miguel intensificava a pressão. Contrataram um detetive privado que vasculhava o passado de Diogo e Tomás. Rumores começaram a circular em Lisboa, o herdeiro gay vivendo com o administrador na mansão amaldiçoada. Amigos antigos de Tomás ligavam, alguns solidários, outros distantes. A sociedade portuguesa, progressiva nas leis, ainda guardava bolsões de preconceito nas famílias tradicionais. Uma noite de tempestade, Diogo revelou mais. Henrique deixou outra coisa para ti. Uma caixa forte no escritório, com documentos que provam a lucidez dele até o fim, gravações, testemunhas. Mas também cartas que podem destruir a reputação da família. Tomás abriu a caixa, ali estavam provas de que o avô de Tomás, irmão de Henrique, roubara parte da herança familiar nos anos 70, falsificando documentos para enriquecer. Henrique descobrira, mas calara-se por amor à família. Ele queria que usasses isto se eles te atacassem, disse Diogo. O clímax aproximava-se. A família marcou uma reunião na mansão, exigindo divisão imediata. António, Miguel, Carla e até primos distantes chegaram, advogados ao lado. Assina a renúncia parcial, ou vamos a tribunal e revelamos tudo sobre ti e esse teu amigo, ameaçou Miguel. Tomás, com Diogo ao lado, sentiu a força crescer. Não vou assinar nada. E se insistirem, revelo o que sei sobre o avô, as fraudes que enriqueceram vocês. O salão ficou em silêncio mortal. António empalideceu, ele sabia da história familiar. Isso é chantagem, gritou. Mas Isabel interveio, basta. Deixem o Tomás em paz. Ele merece isto mais do que ninguém. Divisão na família, alguns saíram furiosos, outros hesitantes. Naquela noite, Tomás e Diogo celebraram a vitória parcial no jardim, sob estrelas. O amor entre eles solidificava-se, uma âncora na tormenta. A primavera despontava em Sintra, com as azaleias florescendo em explosões de cor ao redor da Quinta das Sombras. Tomás decidira restaurar a mansão. Pintores, jardineiros, artesãos transformavam o lugar num refúgio vivo. Diogo, agora não só administrador mas companheiro, ajudava em tudo, os dias cheios de risos e planos futuros. Quer abrir parte da quinta ao público, talvez um espaço para eventos culturais, celebrando a diversidade, disse Tomás. Diogo beijou, Henrique aprovaria. Mas as feridas familiares não cicatrizavam facilmente. Miguel,
obcecado pela perda, aprofundava as investigações. Descobriu velhas fotos de Henrique e Rafael, escondidas num arquivo em Lisboa. Ameaçou publicá-las anonimamente se Tomás não cedesse metade da herança. Vais ver o nome Almeida arrastado na lama, como mereces. Tomás debateu-se internamente. Revelar o segredo de Henrique significaria libertá-lo postumamente, mas também expor Diogo e si próprio a julgamentos. Consultou um advogado amigo em Lisboa, progressista e discreto. Em Portugal, hoje, ser gay não é crime nem escândalo. As leis protegem-vos. Mas famílias como a vossa ainda vivem no passado. Uma reviravolta veio de fonte inesperada. A tia Carla, sempre neutra, ligou secretamente. Miguel está louco. Ele deve dinheiro a agiotas, precisa da herança para pagar dívidas de jogo. É por isso que insiste tanto. Tomás chocou-se. O irmão, perfeito, escondia vícios. Carla continuou, eu vi o diário uma vez, anos atrás. Henrique era um homem bom, sofrido. Não merecia o silêncio. Incentivado, Tomás convidou a mãe para passar uma semana na mansão. Isabel chegou hesitante, mas encantou-se com as mudanças. Viu Tomás e Diogo juntos, não explícito, mas o afeto evidente nos olhares, nos gestos. Uma noite, à mesa de jantar, perguntou, és feliz aqui, filho? Tomás assentiu, mais do que nunca. Isabel sorriu triste, então, eu aceito. O Diogo parece bom homem. A reconciliação parcial com a mãe deu força a Tomás. Decidiu confrontar Miguel sozinho, num café em Cascais. Para com isto. As dívidas são tuas, resolve-as. Se publicares as fotos, eu revelo as tuas. Miguel enfureceu-se, mas recuou temporariamente. Entretanto, o amor entre Tomás e Diogo aprofundava-se. Passeios até ao Palácio da Pena, piqueniques nas falésias. Diogo confessou, amei Henrique como mentor, mas contigo é diferente. É real, futuro. Tomás sentiu o coração transbordar. Pela primeira vez, via um caminho além da rejeição. Mas o alto clímax aproximava-se, o tribunal marcou audiência preliminar para a contestação do testamento. A família apresentaria provas da demência de Henrique. Tomás preparou-se com Diogo, testemunhas, documentos da Caixa Forte. Na véspera, uma carta anónima chegou, fotos manipuladas de Tomás e Diogo, tiradas às escondidas. A ameaça escalava. O verão chegava quente a Sintra, mas a tensão na Quinta das Sombras era gélida. A audiência no Tribunal de Lisboa aproximava-se, e Tomás passava noites em claro revendo documentos. Diogo ao seu lado, inabalável, vamos vencer. A verdade está do nosso lado. Mas o medo corroía Tomás, perder a herança significaria perder o legado de Henrique, e talvez a mansão que se tornara lar. Miguel intensificara os ataques. Vazou rumores para jornais sensacionalistas, herdeiro gay disputa fortuna familiar com segredos escandalosos. Embora Portugal fosse tolerante, o sensacionalismo feriu. Amigos ligaram solidários, mas Tomás sentiu o peso do estigma residual nas camadas conservadoras. Uma aliada inesperado surgiu, um velho amigo de Henrique, o pintor António, agora octogenário, contactou Tomás. Rafael era o meu irmão. Henrique salvou-nos a ambos nos anos difíceis. Venho testemunhar a lucidez dele. António trouxe cartas originais, provas irrefutáveis do amor, mas também da mente clara de Henrique. Na mansão, Isabel visitava mais frequentemente, aproximando-se de Diogo. Cuida bem do meu filho, disse-lhe um dia, voz emocionada. A mãe evoluía, confrontando o próprio preconceito internalizado. O dia do tribunal chegou. Sala lotada, família de um lado, Tomás e Diogo do outro. O juiz, mulher de meia-idade, ouviu os argumentos. A família alegou manipulação por Diogo, em terceiro. Mas Tomás apresentou as gravações de Henrique, datadas, declarando lucidez e motivos. Escolhi Tomás porque ele vive autenticamente, algo que eu não consegui. Então, a bomba, Tomás revelou as fraudes do avô, documentos autenticados. António testemunhou, contando a história de amor de Henrique e Rafael. A família ficou em choque. Miguel desabou, confessando dívidas. António, o pai, baixou a cabeça, talvez tenhamos errado todos.
O juiz indeferiu a contestação, testamento válido. Vitória. Mas o verdadeiro clímax veio depois, na mansão. Tomás reuniu a família restante. Não quer vingança. Divide os vinhedos, parte para vós, mas a mansão fica comigo e Diogo. E o segredo de Henrique? Publico num livro, para honrar a sua memória. Lágrimas, abraços hesitantes. Isabel abraçou Tomás, orgulho-me de ti. Até o pai murmurou desculpas. Naquela noite, Tomás e Diogo celebraram no jardim, sob fogos de artifício improvisados. Os meses seguintes transformaram a Quinta das Sombras num símbolo de redenção. Tomás publicou o livro, Sombras de Amor, a vida secreta de Henrique Almeida, um relato sensível do amor proibido, da rejeição familiar e da coragem tardia. Tornou-se best-seller em Portugal, gerando debates sobre a aceitação LGBT nas famílias tradicionais. A mansão abriu portas, eventos culturais, retiros para jovens LGBT rejeitados, jardins públicos. Diogo e Tomás, agora abertamente companheiros, recebiam visitantes com calor. Esta casa era de segredos, agora é de luz, dizia Tomás. A família reconciliou-se aos poucos. Miguel buscou ajuda para o vício, aceitando parte dos vinhedos para recomeçar. António, o pai, visitou a mansão, viu o memorial a Henrique e Rafael no jardim, uma escultura de duas mãos entrelaçadas. Perdoa-me, filho, disse, voz quebrada. Tomás perdoou, o abraço longo selando anos de dor. Isabel mudou-se para perto, tornando-se avó postiça para os planos futuros de Tomás e Diogo, a adoção, talvez. Portugal, com suas leis progressivas, facilitava. Anos depois, num pôr do sol dourado em Sintra, Tomás e Diogo renovaram votos privados no jardim. Do rejeitado ao amado, sussurrou Tomás. Diogo sorriu, o segredo abalou a família, mas reconstruiu-nos. A mansão, outrora esquecida, pulsava vida. Amor vencera preconceitos, segredos libertaram corações. Henrique, onde quer que estivesse, sorria.